Olá pessoal, sejam todos bem-vindos novamente à continuação de nossa aula sobre introdução à ótica geométrica, né? Como eu tinha dito na aula anterior, vamos fazer videoaulas de curta duração para que a aula não torne-se cansativa. Então, no final de cada aula, vou sempre estar deixando na descrição o link da aula posterior, tá certo? Não esquece de dar aquela curtida, se gostou da aula, e seguir a gente para ficar por dentro de todas as aulas enquanto o nosso estado estiver obedecendo ao decreto do distanciamento social. Então, esse slide foi o slide da aula anterior. Então, vamos continuar aí com mais uma questão da Unirio, bastante conceitual, foi de 96, mas que cai muito atualmente nos exames das universidades públicas e privadas. Então, veja só, numa aula prática de física, foi feito um experimento esquematizado nas figuras 1 e 2. Então, tem aqui a figura 1 e 2. Como vocês podem ver, essas figuras estão separadas em dois meios, meio 1 e meio 2. No meio 1, o observador está aqui e a fonte de luz está aqui. O inverso é na figura 2, onde o professor alternou a posição da fonte do observador. Com esse experimento, o professor pretendia demonstrar uma aplicação da... Então, como vocês podem ver, tenho dois experimentos, onde o professor vai mudar apenas o observador. Se o observador está no meio 1, no outro ele passa para o meio 2. E a fonte de luz alterna para o outro meio. Então, vocês analisando essa figura 1 aqui, se o observador está aqui, se aqui é a fonte de luz, ele não diz que se é primária ou secundária, então a luz vem por aqui, né, entra no olho do observador para ter a concepção da imagem. Então, na 2, o olho está aqui, a fonte de luz está aqui, aí vem, ou seja, faz o caminho inverso. De acordo com o que a gente viu nos slides anterior, já está na cara e é notável que não é reflexão difusa, isso aqui, porque a reflexão difusa é a reflexão que faz com que a gente tenha facilidade de enxergar todo esse cenário em nossa volta, né? Fenômeno de difração não é, porque o de difração é quando a luz vê o meio de contornar os obstáculos. Princípio de refração. Princípio de refração também não é. Princípio de refração. Princípio de reversibilidade da luz. O princípio de reversibilidade da luz, pessoal, é aquele que o caminho que a luz faz é o mesmo de volta. Então, como vocês podem ver, o caminho é o mesmo, só mudou o observador e a fonte. Então, a alternativa correta é a letra D. Mas vamos ver o que é que diz letra E. Letra E diz que é o princípio de independência do raio de luz. Esse princípio aqui é quando os raios se encontram, eles depois continuam a sua trajetória como se nada estivesse acontecendo. Então, a alternativa correta é letra D, de dado. Mais uma vez, né, eu peço desculpa dos barulhos que vocês estão ouvindo, mas esse foi o momento que eu encontrei para gravar essas videoaulas. Então, mais uma questão aqui, é uma questão da Unital, foi de 95 e bastante conceitual. Dos raios de luz que se propagam no meio homogêneo e transparente, se interceptam num certo ponto, a partir desse ponto pode afirmar que foi o que eu tinha falado nesse instante, na questão anterior, não foi? Então, letra A diz que os raios luminosos se cancelam, né? Então, a alternativa A é errada, eles não vão se cancelar. B, muda de direção de propagação. Mentira, não muda de direção de propagação. A gente viu isso, não foi nos slides anterior. Continua se propagando na mesma direção e sentido que antes, como se nada tivesse acontecido. E, de fato, realmente é isso. Vimos que, até aqui, a alternativa correta é a letra C. A letra D diz se propagam em trajetórias curvas. Mentira, né? E letra E diz que retorna em mesmo sentido. Então, a alternativa correta é a letra C.
Mais uma questão, essa aqui é da UF de Universidade Federal do Ceará. Quando dois ou mais raios de luz vindo de fontes diferentes se cruzam, segue suas trajetórias de forma independente, como se outros não existissem. Este texto caracteriza o princípio da reversibilidade do raio de luz. Não é isso aqui, o princípio da reversibilidade fala que o caminho que a luz faz, indo também ela faz voltando. O princípio de propagação da retilínea da luz, que fala que a luz se propaga em linha reta. Refração da luz é quando a luz muda de meio. O princípio da independência do raio de luz é o princípio da independência do raio de luz. Se eu tenho uma luz que se propaga nessa direção, nesse sentido, e outra nessa, quando eles se encontram, independente de direção e sentido, eles vão continuar a sua trajetória, como se nada tivesse acontecido. Essa letra E aqui, que fala sobre a polarização da luz, ela fala que a luz, né, é uma onda eletromagnética, a polarização da luz, por conta do campo elétrico e o campo magnético se propagarem perpendicularmente. Perpendicular porque o campo magnético com o campo elétrico vai formando um ângulo de 90 graus. Então, polarizar significa separar, né? A gente tem nosso planeta, geograficamente, polo norte e polo sul, ou seja, são separados. Então, quando eu quero polarizar a luz, eu faço com que a luz se propague só em uma direção. É por isso que existem os óculos de lente polarizada. Então, se esse óculos aqui tem lente polarizada, então a luz se propaga nessa direção, né? E nessa outra, na vertical e na horizontal. Então, se a minha lente é polarizada, a luz que vem na direção horizontal, ela é filtrada, só passa na vertical. Fazendo assim, portanto, que os óculos de lente polarizada são os óculos 100% seguros. Então, a alternativa correta aqui, então, é a letra C. Mais uma questão. Dos objetos citados a seguir, assinale aquele que seria visível em uma sala perfeitamente escura. Então, imagine só, você está numa sala que perfeitamente escura, se ela é perfeitamente escura porque não tem nenhuma fonte de luz. Beleza? Então, tem aqui 5 alternativas, onde você vai citar dos objetos citados, qual deles seria possível ver, seria aquele que seria visível em uma sala escura. Então, tem aqui um espelho. Um espelho não tem condições de ser visto numa sala escura, porque para ele ser visto tem que ter uma luz. A luz bater no espelho, reflete a imagem está nos seus olhos. Então, é impossível a letra A. A letra B diz que qualquer superfície clara. Mesma forma da letra A. A letra B. Né? Para a gente ver uma superfície clara, como o quarto está escuro, tem que ter uma fonte de luz primária, né? Letra C diz um fio aquecido ao rubro. Um fio aquecido ao rubro é um ferro que a gente pega e aquece ele a uma certa temperatura, que ele fica vermelho, né? É por isso que o pessoal chama os flamenguistas de rubro negro, né? Que são vermelhos, né? Então, um fio aquecido ao rubro, aquecido, então é um fio vermelho. Se é um fio vermelho, ele vai emitir frequência vermelha. Então, a gente sim vai enxergar. Uma lâmpada desligada, a gente não vai conseguir enxergar no quarto escuro, porque nesse caso aqui ela é uma fonte de luz secundária. Fonte de luz secundária não emite luz, ele reflete. E um gato preto. Um gato preto é que ninguém vai ver bonito no quarto escuro. Então, assim, portanto, a alternativa correta é a letra C. C de carinho, de carinhoso. Pronto, agora aqui a gente vai ver conceito de penumbra e sombra, porque hoje, no dia a dia, as pessoas veem aquela recha andando durante o dia ou à noite em casa da lâmpada, aquela recha que vê ao lado, chama muito de sombra, mas na verdade não é sombra, é penumbra. Então, o que seria penumbra? Penumbra é uma região que está parcialmente iluminada pela fonte externa de luz. Parcialmente iluminada. Então, tem aqui uma fonte de luz extensa. Quando eu falo fonte de luz extensa, é porque a luz sai de vários locais, de vários pontos desse corpo. Se fosse fonte de luz pontual, a luz sairia de um ponto. Mas aqui, como é extensa, sai de vários pontos. Tem aqui um objeto opaco. A gente viu que o objeto opaco, a luz não passa.
Então, se esse objeto é opaco, a luz não passa, a luz que vai passar é só aqui, ó, nessa reta, nessa outra aqui. Então, essa parte aqui, onde eu estou passando aqui o mouse, essa parte aqui é o que a gente chama de penumbra, certo? E essa outra parte aqui, onde não tem luz nenhuma, aqui tem parcialmente luz. Aqui não tem luz. Essa parte aqui é penumbra e essa outra aqui é sombra. Né? Como vocês podem ver, agora, aquela hash que você vê no dia a dia, não é uma sombra, é uma penumbra, porque tem uma certa quantidade parcial de luz. Aí o aluno disse, por que eu tenho que estudar sombra e penumbra? É para ele saber diferenciar, por exemplo, se isso aqui é um planeta, se isso aqui é a Lua, se aqui é o Sol, se ele tiver, se o país que ele reside tiver nessa região aqui, onde eu estou passando o mouse, ele vai ver o eclipse total. Se ele tiver aqui, nessa região aqui, ele vai ver o eclipse parcial. E se ele tiver aqui, ele não vê o fenômeno. É por isso que os jornalistas falam, o eclipse o fenômeno natural da Lua ou do Sol, porque tem um eclipse solar e lunar, só vai ser visto dos países e tal, tal e tal. Né? Porque depende. Se tiver aqui, aí não vê o fenômeno. Se tiver aqui, vai ver o eclipse parcial. Se tiver aqui na sombra, vai ver total. Aí está aqui o exemplo que eu falei. Está aqui a Terra, está aqui o Sol, a Lua, a Terra e o Sol, né? Então aqui é um eclipse solar. Porque quem está aqui vai ver o fenômeno lá no Sol, né? A sombra da Lua que faz na Terra faz com que a gente veja o eclipse total. Isso aqui eu tinha falado no slide anterior. Aí veja só uma questão, né? Conhecimento sem prática não há aprendizagem. Eu digo sempre isso e repito. Então, tente resolver essa questão, tá certo? Dê pausa aí no vídeo. Pronto, agora vamos ver. Já que deram pausa, né? Já sabe qual é a alternativa, então bora ler junto. Um professor de física perguntou a seus alunos como era possível a ocorrência de eclipse. Ele obteve a seguinte resposta. Aí tem aqui João, tem Lucas e tem Aline. Aí você vai observar o que João disse, o que Lucas disse e a Aline. E vai marcar a alternativa correta. João falou que o eclipse solar, pessoal, é quando a Lua faz uma sombra na Terra. Então, olha o que João disse, que eclipse solar ocorre quando a Lua posiciona-se em uma região de sombra da Terra. Ó, não, está errado, João está errado. Então, se a Lua... Deixa eu ler novamente. O eclipse solar ocorre quando a Lua posiciona-se na região de sombra da Terra. Então, quando a Lua está posicionada na sombra da Terra, então, nesse caso, vai ser um eclipse lunar e não solar. Para que o eclipse ocorra, os três astros devem estar alinhados. Sim, os três astros devem estar alinhados. No entanto, que o eclipse solar ocorre quando a Lua posiciona-se na região da sombra da Terra. Então ele está errado nessa primeira oração aqui. Lucas, o fenômeno da sombra e da penumbra explica a ocorrência dos eclipses. Pronto, o Lucas está certo. Lucas está certo. A gente estuda sombra e penumbra para entender os eclipses. E a Aline? A Aline disse que o princípio de propagação retilínea da luz possibilita a ocorrência dos eclipses. Sim, com certeza. Então, marque a alternativa correta quanto às respostas dadas pelos alunos. Os três estão corretos. Aline e João estão errados. Somente João está errado. Lucas é o único certo ou os três estão errados? Na minha concepção, eu acho que só o João está errado. Então é isso aí, né? Mais uma questão. Essa questão você vai marcar como verdadeiro ou falso. Então, para as proposições abaixo, marque verdadeiro para... marque V para verdadeiro e F para falso. O princípio de reversibilidade da luz explica a ocorrência dos eclipses. Verdadeiro ou falso? Item 2. O eclipse solar parcialmente ocorre na região da penumbra. Então, vocês tinham visto isso aí também. Quando
um objeto opaco é posto diante de uma fonte de luz pontual, né? Uma fonte de luz pontual, como eu tinha dito, é quando a gente considera que a luz origina de um ponto, por isso que chama-se pontual. Pode-se perceber a formação da sombra e penumbra. E aí, pessoal, verdadeiro ou falso? Então, todos vocês já estão aptos para responder isso aqui. Só ocorre penumbra, presta atenção, só ocorre penumbra caso a fonte de luz esteja extensa. Tipo de fonte cujas dimensões não podem ser desprezadas. Exatamente. Uma fonte de luz extensa é quando a luz sai de vários pontos, diferente da luz pontual, né? Então, a alternativa correta, eu acredito que vocês tinham acertado, né? Letra D. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Terminamos a nossa parte de introdução à óptica. Antes de iniciar a parte introdutória de a óptica, a gente viu defeito na visão humana para o aluno entender, compreender como é que ocorre essa concepção que a gente tem das imagens à nossa volta, tá certo? Ou seja, óptica é todo estudo que está relacionado aos fenômenos da luz. Se não tiver luz, não tem visão. Aí, para você tirar essa conclusão, feche os olhos. Você não consegue ver nada, porque você está obstruindo a passagem da luz, fazendo com que a luz não entre na sua retina, formando assim a imagem lá na... não fazendo com que a luz entre na sua pupila, formando assim a imagem na retina. Então é isso aí, pessoal. Eu irei colocar o link na descrição desse vídeo para vocês terem acesso à próxima aula. Até lá!